Olá, olá, bom dia para você que vai estar acompanhando, assistindo esse esse meu pequeno estudo, né? E ajudar numa pequena dúvida que existe quanto a, ao, ao espírito de Samuel, quando Saul pediu para que uma médium, né? É isso que diz o texto, né? Saul consulta a médium, né? Ou necromante, né? Aqueles que consultam os mortos, de El-Edor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Ax a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Ax: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Ax a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado, né, ou tirado da terra, né, os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Giboá. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim pode ser o Tumim, tá? Que era tipo como se fossem uns dadozinhos que era permitido que alguns era permitido ao sacerdote tirar uma resposta para sim ou não, né? Isso não tem nada a ver com adivinhação, tá? E nem jogo de sorte, nem nada disso, tá? Nem por profetas. Então disse Saul ao seu servo: aponta-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disse dos seus servos: há uma mulher em El-Edor que é médium, né, ou necromante, que consulta os mortos. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele, dois homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço que me adivinhes pela necromancia, e faça subir aquele que eu disser. Respondeu a mulher: bem sabes o que Saul fez, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida? Porque querem me matar? Porque se ela fizesse necromancia, ela seria morto, né? Por causa da lei. Para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, então ela viu Samuel quando subiu, né? Gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas que vês. Não temas que vês. Não temo que você vê. Então a mulher respondeu a Saul: vejo. Não temas, né? O que vês? Eu li errado, né? Não temas. O que vês? O que você está vendo, né? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus. Ela falou um Deus no minúsculo, né? Porque ela achou que era Deus. Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura, né? Como ele se parece? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque o filisteu guerreou contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo?
Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, e ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estará comigo. E o acampamento de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe forças. Só até aqui. Aí temos uma controvérsia, porque muitos teólogos e alguns debatem, né? Outros dizem que sim. Alguns dizem que isso aqui, na realidade, que quem subiu não foi Samuel, foi um espírito maligno que se aproveitou da ocasião para enganar Samuel, né? Só que nós temos um problema, e nós temos um problema sério, né? Problema muito sério aqui. Porque, veja bem, vamos ver exatamente aquilo que Samuel disse. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como o meu intermédio te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu a Davi, companheiro. Como tu não ouviste a voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor te entregará. O que o Senhor fez hoje isto? O Senhor te entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Aí nós temos um problema, porque se aqui não for Samuel de fato falando da parte de Deus, então nós temos um espírito maligno que foi mandado para falar com Saul. E se é um espírito maligno falando com Saul, então nós temos um monte de implicações sérias, porque aqui nós vamos abrir uma janela e uma oportunidade para que os fracos dentro das igrejas, e até mesmo pessoas que são necromantes, que são participantes aí, que invocam, né, alguns espíritos, algumas mesas espíritas, algumas pessoas que invocam espíritos, né, nas suas religiões, eles podem usar isso aqui para dizer que Deus também pode usar espírito para trazer e revelar a verdade. E aí pode pôr em laço aqueles que são fracos e débeis na fé dentro da igreja, que ainda não cresceram e amadureceram. Isso pode ser um ponto de desvio para aqueles que não amadureceram, tá? Se a gente não tratar não interpretar o texto, fazer uma hermenêutica do texto, entendendo que por alguma razão e por algum motivo Deus o permitiu que isso acontecesse, e que de fato o espírito de Samuel se ergueu e se levantou e veio e conversou e comunicou a verdade de Deus, porque Satanás não vai trazer a verdade de Deus, e Deus não usa espírito maligno para revelar a sua verdade. Isso não existe em canto nenhum na Bíblia, nenhum respaldo para espírito trazendo a verdade. Até Cristo mandou eles calar a boca e ficar quieto, porque da parte deles não é permitido vir verdade nenhuma, porque todo o reino de Deus aqui na terra foi entregue aos homens. Então a palavra do ministério na terra, ela foi dada aos homens transmitir. Por alguma razão e circunstância, Deus permitiu que Samuel ainda viesse em espírito e falasse com Saul, tá? Entregue também as mãos, e amanhã tu, teus filhos, estará comigo, e o acampamento do Senhor te entregará nas mãos dos filisteus. Então, quer dizer, olha a gravidade, se nós colocarmos que esse texto está falando que quem se levantou foi algum espírito maligno, e não o próprio Samuel, porque
porque daí nós vamos estar dizendo que Deus, né, que espíritos malignos, se não foi Samuel, e se Deus não pode usar um espírito maligno, então pode-se dizer que espíritos malignos têm a mesma presciência, têm a mesma onisciência e a onipotência de Deus. Os espíritos, assim como Deus, são capazes né, não de fazer e projetar o futuro, mas tem a capacidade de adivinhar e saber o que vai acontecer no futuro daqueles que são filhos de Deus. Porque Saul foi salvo porque ele recebeu o Espírito de Deus, apesar de ele ter desobedecido a palavra de Deus, mas ele recebeu. Lembra que o começo da história de Saul é o Espírito de Deus descendo sobre Saul, e ele chegou a profetizar. Tinha até um ditado em Israel, né? Por 40 anos, está Saul porventura entre os profetas? É mais um profeta? Então ele morreu salvo. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado em grande temor de medo. Ele falava, né? Porque Samuel disse assim, né? E o Senhor te entregará também a Israel contigo, nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estará comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos de Deus. Tu e teus filhos estará comigo. Então quer dizer, peraí, aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que foi ungido de Deus, vai estar com Samuel. É Samuel, porque eu creio que seja Samuel. Então, no mesmo lugar em qual Samuel, profeta do Senhor, está salvo, que era considerado, né, o seio de Abraão, que é falado por Cristo lá na palavra de Lázaro e o rico, no seio de Abraão. Então Samuel já estava, e Saul, salvo com seus filhos, também vai estar lá no seio de Abraão, junto com Moisés. E um espírito maligno não tem a capacidade de dizer isso, e de discernir isso, e de ter essa revelação da parte de Deus, porque Deus não usa os demônios, não usa Satanás, não usa nenhum deles para fazer esse tipo de coisa. O ministério da palavra dado na terra não é através de anjos, arcanjos, nenhum, é ao homem, é direcionado ao homem, a nós, manifestar a palavra de Deus, né? Então aqui fica essa dica, né? Esse esclarecimento, né? Para que, se alguém ainda há alguma dúvida, que tire essa dúvida, para não ficar colocando a revelação da verdade de Deus, atribuindo a espíritos malignos, tá? Não foi espírito maligno que subiu e falou com Saul, foi de fato o espírito de Samuel, por causa da narrativa do próprio texto. Você lê o texto e interpreta como ele está escrito, tá? Dessa forma e dessa maneira, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, Deus te abençoe e até mais.